vamos falar então sobre os fatos da semana, porque terça-feira é dia de fatos da semana aqui no Revista. Semana bem agitada em Brasília, né? Essa semana muita coisa vai acontecer por lá e muitos nomes de protagonismo no cenário da política estão em evidência. Vamos dar uma olhada no VT, a gente já fala sobre isso, doutor? Vamos lá. Veja aí. Esta semana promete ser agitada em Brasília. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça fará a discussão do parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Além disso, a crise que se instaurou entre o governo e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também promete atrapalhar as negociações para a defesa de Temer no Congresso. Já o Senado deve decidir se irá dar ou não o aval à ordem do Supremo Tribunal Federal, que impôs o afastamento do mandato e recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves. Mas quais serão as consequências da crise entre Temer e Maia e as votações que devem ocorrer esta semana? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Vou te dar um bom dia oficial, né? Que a gente já se viu antes, já falou. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô bem, como estamos? Você? Tudo Ótimo tranquilo, também. né? Vamos por mais um round, né? Mais um round. As histórias, elas parecem que se repetem, né? A gente fica falando sobre as histórias, são as mesmas com novos capítulos. E fica até difícil acompanhar tanto assunto novo. Não tanto muda nem os personagens, né? Pois é. Porque o cenário nós sabemos que é o mesmo. Às vezes a gente espera sempre que os personagens se modifiquem, né? E sempre a gente está na iminência do dia D, né? Semana passada foi a mesma coisa. Ah, não tem que votar até o feriado, que não dá tempo de isso, daquilo, do outro. Aí chega, passa o feriado e a gente continua falando da mesma história, que eles vão protelando, enfim. enfim. Estamos falando de quê? Primeira questão, a gente vai comentar o afastamento, né, do senador Aécio Neves, que está envolvido em crimes aí, em escândalos de corrupção, envolvendo a JF, o grupo JF, recebeu aqueles 2 milhões, foi gravado, foi denunciado. Nesse momento está afastado. E aí, o STF que decidiu esse afastamento, né, e também o recolhimento noturno. O que muitos senadores estão questionando, dizendo que isso é inconstitucional, né, doutor Eduardo? Então, a primeira turma, né, votou pelo afastamento e pelo recolhimento noturno, né? Ou seja, colocou algumas restrições ao senador Aécio, inclusive afastando ele até do cargo de senador. Tá. Além disso, a entrega do passaporte, né, para que não viesse a se evadir daqui, né? do país. Então, algumas restrições ocorreram. E o Senado, para evitar um confronto com o STF, o que fez? Na verdade, fez o adiamento para derrubar a decisão da primeira turma do STF. E agora, a semana passada, foi submetida a uma apreciação do colegiado, ou seja, os 11 ministros decidiram, teve uma votação muito apertada, ou seja, chegou ao empate, 5-5, 5 ministros votaram, acompanharam o Fachin pela confirmação do afastamento e da restrição noturna dele, enfim, deixá-lo fora. Não foi votada a manutenção, então, do afastamento. E 5 ministros votaram de que o Senado deveria se manifestar, ou seja, deveria apreciar a decisão do Supremo. E aí nós tivemos o voto Minerva, que foi da presidente Carmen Lúcia, que votou pela apreciação do Senado daquela decisão do STF. Que é o que vai acontecer hoje. Que coloca, na verdade, me parece, a impressão que nos deu, porque foi uma votação extremamente apertada, ou seja, colocaram no colo da ministra Carmen Lúcia, ou seja, a presidente do Supremo, a decisão, o que fazer, ou seja, decisão judicial se cumpre ou decisão judicial, na verdade, é submetida ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, né? E aí a maioria, por 6 votos a 5,
que o Senado tem que, na verdade, se manifestar, haja vista que a fundamentação, segundo 5 ministros, né, deles, se basearam numa lei, ou seja, num dispositivo do artigo do Código de Processo Penal, e outros se embasaram na questão da Constituição. Da Constituição. Porque a gente achando que o senador já deveria estar preso pelo escândalo de corrupção ou não, de fato, a Constituição prevê que um senador só pode ser afastado do cargo ou até mesmo preso ou receber algum tipo de pena se ele for pego em flagrante delito, né? Exato. Que não foi o caso, infelizmente. Regiane, há uma questão assim que eu acho que é uma falta de se debruçar diante da Comissão de Ética do Senado, né? Ou seja, por muito menos ou por alguma coisa semelhante a isso, o senador Delcídio foi cassado. Foi cassado. Né? Foi preso. Mas teve um flagrante em cima dele, né? Teve, mas, essa é a justificativa que dão. Mas acontece que essa é uma coisa muito... a gente tem que analisar com cautela, porque a gravação e a delação aconteceu agora, ou seja, estava no curso do mandato. Então a Constituição fala em flagrante delito no curso do mandato. Ah, sim. E o Delcídio foi gravado. Foi gravado por quem? Alguém que também escondeu, porque não tinha autorização do Poder Judiciário, né? Foi o filho daquele, eu não me lembro daquele delator, inclusive, lá da Petrobras, que na verdade estava negociando o Severo, que ele não fizesse a delação premiada. E o Delcídio foi gravado também da mesma forma que o presidente Temer também foi gravado, da mesma forma que né? É muito parecido. Então me parece que vale para um, mas não vale para outro. Infelizmente, um peso para um. Bate em Chico, não bate em Francisco. Não bate de forma alguma. Mas e eu acho que mais do que isso, Regiane, sem querer te cortar, só fazendo essa observação, eu acho que faltou uma ação imediata do Senado. O Senado deveria submeter o senador Aécio Neves ao Conselho de Ética e levar isso ao plenário. Ou seja, quem tem que decidir a cassação é o Senado. Então nós tivemos aí um decurso de prazo que daria tempo de afastar o senador e cassar o senador. Entendeu? Isso é muito triste a gente observar que as coisas acontecem de acordo com a força política que aquele senador tem ou não, né? Hoje as decisões, elas não são mais jurídicas, as decisões hoje são políticas. Mas tem uma luzinha no fim do túnel, porque hoje de manhã o ministro do Supremo, Marco Aurélio, é isso? Não, o Alexandre de Moraes, ele decidiu que a votação seja feita aberta. Isso já é positivo. Já havia uma decisão de um juiz federal do Distrito Federal concedeu uma liminar, determinando que a votação fosse nominal. Mas agora foi avalizado pelo STF. Exato. Mesmo. E aí o Alexandre de Moraes, que é o relator dessa matéria, né, ele confirmou essa decisão com relação a essa liminar. Então me parece que a decisão ela tem que ser, ou seja, de acordo com a decisão, a não ser que essa liminar seja derrubada. Né? Agora, o do Delcídio, eu acho que é importante a gente sempre fazer comparação e analogia com outros casos. Claro. Porque senão fica complicado, entendeu? Então, tudo indica que hoje vai ser submetido à cassação de uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E que isso realmente é muito perigoso. Porque você acha que vão cassar a decisão da primeira turma? Eu acho que vão cassar. A tendência é essa, mesmo o voto sendo aberto? Mesmo voto, eles vão pagar um preço lá na frente. Só que você tem de 81 senadores, você tem 30 enrolados. Eu volto já para continuar esse assunto. Espera só um pouquinho. Vou dar um recadinho mesmo porque eu quero saber, o doutor Eduardo vai comentar, porque parece que tem um monte de senador que não está aqui. Então tem a questão do quórum também, né? Vamos voltar então, a gente vai continuar esse assunto. Então, para finalizar, doutor, esse assunto, que a gente tem mais alguns outros para comentar aqui, eu tinha uma certa esperança de que o voto aberto pudesse trazer o mínimo de, sei lá,
medo da retaliação popular no futuro. As pessoas estão muito mais ligadas em política hoje, prestando mais atenção. Então eu imaginei que isso, de repente, pudesse trazer um resultado um pouco mais justo, né? Continuando aí, confirmando o afastamento e etc. Mas... a falta de transparência, né? Ou seja, a votação nominal, ela dá uma transparência. Claro. Agora, Regiane, há uma questão muito interessante, do ponto de vista jurídico, que é o tal do indúbio pro societate. Ou seja, o que é o indúbio? Se existe dúvidas em relação àquela situação, naquele momento ela tem que ser votada em favor da sociedade. Claro. Porque a função do cargo de senador é da nação, é da sociedade. Né? Tanto é verdade que se o poder emana do povo, então a função é do povo. Né? Aquela função de senador é do povo. Claro. Se é do povo, ela tem que ser votada em pró-sociedade. Em pró-sociedade seria efetivamente manter o afastamento do Aécio Neves e, obviamente, ele ter a oportunidade de se defender e lá na frente, se efetivamente ficar provado de que ele não cometeu nenhum crime, obviamente ele volta para a função dele. Mas aí a minha esperança esbarra nesse dado que você falou agora, né? Que aí a gente tem uns 30 senadores, pelo menos, sendo investigados e todos eles pendurados aí na Lava Jato. Então a gente sabe que existe um corporativismo gigantesco em cima disso e o medo, antes de mais nada, de qualquer fato novo vir à luz, né? E é capaz de não ser julgado hoje porque o quórum está baixo. Então. Parece que tem 12 senadores que não estão em Brasília. Então o que acontece? Corre o risco de ser confirmada a decisão se o quórum for muito baixo. Porque na verdade, a oposição está se articulando. Sim. Então, evidentemente, corre risco. O próprio Aécio Neves deu uma declaração agora pela manhã que ele gostaria que fosse adiado. Se ele gostaria que fosse adiado, é porque efetivamente corre riscos. Porque é maioria mais um. Sim. Entendeu? 41, ou seja, né? 41 se tiver os 81. Se tiver menos, então, obviamente, é 50% mais um dos presentes. Então, cria aí um temor para o Aécio Neves. Bom, vamos continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar sobre a crise Planalto, Congresso Nacional, Temer versus Rodrigo Maia. Para a gente entender, vamos contextualizar primeiro o pessoal de casa, doutor Eduardo, o que aconteceu, que de amiguinhos eles passaram agora a brigadinhos? O grande problema foi a delação do doleiro, do Funaro, que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, encaminhou para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, todos os vídeos, ou seja, todas aquelas gravações da delação premiada. Só que tudo indica que me parece que não ficou mencionado nesse ofício encaminhado ao presidente de que ainda estava sob sigilo. E o que ele fez? Ele, na verdade, para dar transparência, porque ele também não é besta, né? Ele não é bobo, né? Para dar transparência, divulgou no site da Câmara dos Deputados. E quando foi consultado, o Fachin, que é relator, disse que, na verdade, aquelas delações ainda estavam sob sigilo. É um erro de comunicação. E aí veio o advogado que não tinha conhecimento que estava divulgado no site da Câmara. Do Temer, o advogado do Temer, vai e faz uma argumentação dizendo que aquilo foi um vazamento criminoso, ou seja, chamando o presidente Rodrigo Maia de criminoso porque deu vazamento. né? Mas me parece que houve aí uma... Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, que eu acho que vale a pena colocar. Dispõe o artigo 37 da Constituição a questão da publicidade. Eu sou contra essa questão de sigilo. Eu acho que o povo precisa ter conhecimento de tudo, porque se está lá previsto na Constituição que não é só a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, mas, sobretudo, a publicidade de todas as ações praticadas pelo Estado, necessariamente toda a sociedade tem que ter conhecimento, seja lá qual é a delação, seja lá qual é a maracutaia, seja lá qual é a ação praticada envolvido na denúncia que se preocupe em se defender. É evidente, né? Porque você, na verdade, você está cerceando a liberdade de expressão, entendeu? Ou seja, o povo, a nação precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. Então, esse negócio de delação com sigilo, eu tenho restrição. Eu também. Eu não tenho nenhum problema. Você tem a sua vida aberta, eu tenho a minha vida aberta, e todas as pessoas deveriam ter a vida também aberta. Principalmente quem tem uma função pública, porque quem tem função pública tem vida pública. Claro. E se tem vida pública, tudo o que faz
tem que ser público, agora, entendeu? Esse mal-estar gerado entre o presidente da Câmara e o presidente do país pode resultar numa complicação da situação do Temer hoje, que está envolvido numa segunda denúncia, né? Regiane, aí na verdade, o advogado do Temer fez um favor para o Rodrigo Maia. Tudo que o Rodrigo Maia queria era o confronto com o Temer, porque é óbvio, se eventualmente for aceita essa denúncia, o presidente é afastado do cargo por 180 dias. E quem que assume a presidência? É o Rodrigo Maia. Então, me parece que ele, na verdade, fez um favor. Tanto é verdade que o advogado do Temer imediatamente se retratou. Mas aí o que o Rodrigo Maia fez, que também não é bobo, né? Ou seja, não aceitou as desculpas e aí, na verdade, declarou guerra com o Planalto. E agora o Planalto está aí tentando resolver essa situação entre os dois. Ali, na verdade, é um jogo de poder. Sim. E como todo jogo de poder, entendeu? É óbvio, eu se fosse o Rodrigo Maia também, deixa ele ser afastado. Por quê? Porque na verdade ele vai sentar na cadeira de presidente durante um período. Então essa é a situação. Agora, a gente não sabe. O que eu acho é que tudo tem que ser efetivamente às claras. Entendeu? Tudo. Voto nominal, tem que ser, seja lá o que for, a nação tem que ter conhecimento, tem que ter o nome dos bois, entendeu? O nome de quem está lá envolvido e ponto final. Fica mais fácil para nós em 2018, nós sabemos que nós temos que limpar todo mundo, lógico. Tem que tirar, é o que eu falei, por mim. Eu acho que se a pessoa está envolvida numa suspeita de crime, por mais que não esteja confirmado ainda, para mim aquele nome já está arriscado do mapa. Tá suspeito. Tá suspeito. Final. Ou ele prova que ele é inocente, ou está arriscado do mapa. Principalmente quando se trata de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, porque são crimes praticados, são crimes praticados para obstruir qualquer ação. Exatamente. Bom, com certeza continuaremos a falar sobre esse assunto aqui no Revista, a gente vai continuar acompanhando, né, doutor? E você também pode continuar batendo um papo com o doutor Eduardo Leite através do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você também, todos. querido. Até, obrigado. Viu? Obrigada pelos esclarecimentos aí. Sempre muito bom, né? A gente fica aí com muito mais clareza em cima do assunto que a gente trata aqui no Fatos da Semana, depois de conversar com o doutor Eduardo. Realmente ajuda muito.